Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus, ao Pai dos Espíritos, agradeço a Ial por mais um dia que Ele me concede aqui no planeta Terra. Também agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família. Convido também de antemão aqueles que ainda só não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem. Se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários com respeito, é claro. E vamos que vamos. E deixe seu like também, que é muito importante para o canal. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem. E eu quero trazer mais um alimento para o nosso entendimento, que tem como tema crer para fazer ou crer no que foi feito. Esse é o tema da mensagem. Crer para fazer ou crer no que foi feito. Para nós que temos a mente de Cristo ativada, para nós que somos guiados pelo Espírito, e ser guiado pelo Espírito se refere ao entendimento. E nós que tivemos a nossa mente aberta, onde passamos por uma metanoia, nós cremos não para fazer, nós cremos no que já foi feito na cruz, o que Cristo já fez, o que Ele já realizou. Então, o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, 15 e 16, que diz assim, ó: Ora, o homem natural não aceita, ou seja, não compreende, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é estar no Espírito. É a mente ativada, é estar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Estar no ministério do Espírito. Então, eu resolvi na minha vida, meu irmão, não entrar em debate com ninguém. Por mais que alguém me chame, não, vamos debater, não, eu não vou debater com ninguém. Eu confesso que atrás, no início do meu canal, eu até te chamava para debater. Hoje não, eu não quero isso. Sabe por quê? Porque é estar enxugando gelo. É se tornar as pessoas inimigas. Ou seja, é causar inimizade entre as pessoas. Porque um debate, quando diz assim, não, mas é assim, não, o outro diz, não, mas é assim, entendeu? Vai levar o quê? Até a ficar guardando rancor das pessoas. Eu não quero isso para mim. Eu só quero para mim que eu quero crer, e como eu creio, que tudo já foi feito. E se eu creio, se eu tenho convicção naquilo que eu falo, naquilo que eu entendo, pode aparecer aí o cara mais famoso aí da internet, trazendo qualquer tipo de mensagem, tá entendendo? Eu não vou estar nem aí para ele. Se ele crê dessa maneira, creia você, meu irmão. Eu não sou Maria vai com as outras, não sou sua marionete, nem sou guiado por você, nem por homem nenhum. Eu sou guiado pelo Espírito.
Eu estou conectado nesse pacto que é o ministério do Espírito. E quem tem a mente ativada, quem é guiado pelo Espírito, entendeu? Ele tem um entendimento de convicção daquilo que ele fala, daquilo que ele entende, daquilo que ele pensa. Então, debater tanto com um ateu ou com quem não é ateu, debater com, seja com quem for, meu irmão, alguém, até alguém do sistema religioso, ou debater com alguém também que diz que está em graça, nesse mesmo entendimento, só que pensa diferente. Então, todo tipo de debate, ou seja, debater é a mesma coisa que expor um quadro de arte para um cego de nascença ver e ler o que está aquilo ali, o que está no quadro. Debater é como se fosse enxugar gelo, meu irmão. E eu não quero enxugar gelo. Eu quero crer para viver. Eu quero crer naquilo que já foi feito por Cristo. E não crer para fazer, para querer mostrar que eu sei mais do que os outros. O que eu estou vendo de pessoas aí, meu irmão, debatendo, pessoas perdendo até, fazendo inimizades por conta de, não, mas porque eu penso assim, mas não, mas é assim. Ô, meu irmão, você é livre para pensar da maneira que você acha que você está certo. Se você acha que está certo, continue pensando no que você está pensando, achando que é. Assim como você é livre para pensar e dizer que é assim, eu também sou livre, meu irmão. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo foi levantado, ali no primeiro século, para anunciar o evangelho para os gentios, Paulo, ele anunciava o evangelho para que eles viessem entender, compreender, discernir as coisas do Espírito, discernir o espiritual, aquilo que Cristo já havia feito. Então, as coisas espirituais fala de entendimento, fala de entender, e Paulo anunciava o evangelho para os gentios entender, compreender. E não era para eles fazerem, mas para eles entender, compreenderem, discernir as coisas do Espírito. Não era para fazer. Paulo não anunciou o evangelho para fazer. Paulo anunciava o evangelho da reconciliação, mostrando que Cristo já havia feito. E nós temos que ter esse entendimento. Claro que Paulo está em outro contexto ali no século I. Nós estamos no século XXI, mas nós temos que entender e compreender e discernir que tudo já foi feito. Eu creio no que foi feito, eu não creio para fazer, como faz o sistema religioso. Então, o ministério de Paulo foi levar o ministério do Espírito para o homem natural, compreender, para o homem natural entender. Só que Paulo teve empecilhos e muitos homens ali natural não entendeu. Entendeu? O ministério de Paulo, o anúncio de Paulo, o próprio Pedro chegou a dizer coisas difíceis de entender, falada pelo nosso irmão Paulo. Pedro ainda chegou a falar um pouco da graça, sim, mas não como Paulo. Ele chegou a dizer coisas difíceis de entender. Então, muitos ali, Paulo teve dificuldade naquele tempo ali, porque muitos não entenderam, não compreenderam o anúncio, o ministério do apóstolo Paulo. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito vai entender as coisas espirituais, que fala de entendimento. As coisas do Espírito, o ministério do Espírito fala de entendimento, de compreender o que já foi feito e não o que vai fazer. Então, nós cremos que tudo já foi feito. Não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para acontecer. É viver
é reinar em vida, crendo que tudo já aconteceu. Nós já nascemos na plenitude do reino, meu irmão. Tudo feito, tudo pronto. Mas eles não entendem. E eles, o crer do sistema religioso dos nossos irmãos que estão lá, o crer deles é no fazer. Não é no entender que tudo já foi feito. O nosso não. O nosso crer é crer para nós vivermos o que já foi feito. Ô glória! Tudo pronto, meu irmão. Tudo feito. O evangelho é simples. O evangelho eterno, o evangelho da graça é simples de se viver. Eu não preciso buscar nada, fazer nada para ser aceito pelo meu Pai. Ele já me aceitou antes de eu mesmo vir aqui à Terra. Eu creio, eu tenho essa convicção, porque nós já nascemos depois de tudo feito, depois de tudo pronto. Eu não preciso fazer nada para aceitar, para o meu Pai me aceitar. Eu não preciso levantar as mãos em uma gaiola religiosa aí para dizer, olha, eu tô te aceitando, meu Pai. Estou te confessando. Confessar o quê? Não é o homem que aceita a Deus. Não é o homem que aceita a Yahweh, o Pai dos Espíritos. Foi o Pai dos Espíritos que nos aceitou, que nos reconciliou, que nos comprou. Quando eu digo nos comprou, aquele que estavam ali vivendo o antes e o depois da cruz. Nós já nascemos com tudo pronto, com tudo feito. Porque a graça de Cristo também nos alcançou de forma indireta. Claro que a gente não viveu naquele tempo. Então hoje a gente vive crendo naquilo que Ele já fez. Eu creio no que já foi feito. Eu não creio para fazer, como fazem o sistema religioso. Eles creem que tem que fazer minha parte, né? Porque eles ainda têm pecado, que ainda estão em pecado. Ora, o que foi que Cristo fez na cruz? Uma peça de teatro? O que Cristo veio fazer, Ele fez tudo. Ele não vai fazer, Ele já fez. Ô glória! Tudo pronto. É muito simples anunciar hoje, eu posso dizer assim, anunciar hoje essas verdades que estavam escondidas de nós, com simplicidade. Não precisa enfeitar o pavão, meu irmão. O pavão já nasceu enfeitado. O que eu estou vendo de pessoas enfeitarem e querendo enfeitar algo que já foi feito, meu irmão, não é brincadeira. Então, o sistema religioso, nossos irmãos, infelizmente, eles creem, como eles dizem, eles creem, mas que tem que fazer. Nós não. Nós cremos no que já foi feito. Então, porque eles não têm esse entendimento. Porque eles não alcançou ainda esse entendimento. Porque eles são manipulados pelos líderes religiosos. Então, a gente não pode nem viver acusando nossos irmãos. A gente fala do evangelho, de tudo aquilo que foi feito, tudo bem. Porém, não discriminando, nem rebaixando nossos irmãos. Quando eu falo aqui sistema religioso, não é nada contra ninguém, meu irmão. Não é nada contra, não é nada pessoal. Apenas um entendimento. Então, ser guiado pelo Espírito, fala de entendimento. É ter a mente de Cristo ativada. Não é ser guiado pelo homem, pela doutrina do homem, por rudimentos de obras mortas, não. Ser guiado pelo Espírito é ter a mente de Cristo ativada. Está falando de entendimento. Então, veja que o sistema religioso hoje, nossos irmãos, estão como Pedro. Lembra de Pedro antes da cruz? Veja Mateus 16. Mateus 16, eu quero ler aqui só um versículo. Mateus 16, versículo 23, diz assim, ó. Mateus 16, versículo 23 diz assim, ó.
Olha o que está escrito. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou seja, para trás de mim, opositor, adversário. A palavra Satanás aqui a gente sabe que é opositor. É alguém, era Pedro se opondo aqui naquilo que Cristo veio fazer. Morrer em morte de cruz. Ser oferecido como um cordeiro puro e imaculado. Onde na cruz Cristo fundou a igreja. Entendeu? Então, veja. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você não entende, Pedro, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Você não consegue discernir, compreender, Pedro, naquilo que eu vim fazer, Pedro. Aí Jesus diz: para trás de mim, opositor. Porque Pedro estava se opondo. Porque Cristo, aqui o contexto está dizendo que Cristo, ele estava dizendo ali no contexto que ele tinha que subir até Jerusalém. E ele ia sofrer muitas coisas. Dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele iria ser morto e seria ressuscitado. Vamos ler o versículo 21. Olha o contexto. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: olha Pedro aqui, se opondo, reprovando o que Jesus estava falando, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. As palavras de Pedro, falando coisa que não entendia. Ele não entendeu, ele não compreendeu o que Cristo veio fazer. O que Cristo estava falando ali. Que era necessário Cristo morrer em morte de cruz. Aí, no versículo 23, Jesus diz assim, versículo 23. Mas Iauxa, ou seja, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, das coisas espirituais. Você não entende, Pedro, e sim das dos homens. E é isso que está aí acontecendo. O sistema religioso, infelizmente, eles não entenderam, eles não compreendem as coisas do Espírito. Eles não vivem no ministério do Espírito. Eles não são guiados pelo Espírito, que é essa palavra. É a mente de Cristo ativada. Eles não são guiados. Eles crerem que tem que fazer. E nós cremos porque tudo já foi feito. Nós cremos que tudo já aconteceu. Nós não cremos para fazer. Nós cremos que tudo já foi feito. Diferente do sistema religioso. Então, Pedro não entendeu, Pedro não compreendeu que a salvação, a justificação, a santificação, a glorificação da igreja, que seria fundada ali na cruz pela obra redentora de Cristo, teria que ser daquele jeito, daquele modo. Cristo padecendo e morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Pedro não entendeu. Assim está o sistema religioso. Assim está alguns irmãos nossos também que estão em graça. Sim. E é preciso nós termos cuidado, meu irmão. É muito anúncios. É muitas coisas novas aí que está acontecendo, que está aparecendo, que está sendo anunciada. E se você não for guiado pelo Espírito, não estiver com a mente de Cristo, guiado pelo Espírito, é mente de Cristo ativada. Se você não tiver com a mente de Cristo ativada, você vai se deixar levar. E a sua mente vai começar a embaraçar. Todo cuidado é pouco. Hoje, eu confesso que eu sou inscrito em alguns canais de alguns irmãos aí na plataforma do YouTube. Mas eu hoje analiso cada mensagem, às vezes, quando eu tenho tempo de assistir. Eu tenho que analisar, raciocinar. Não é porque irmão A, irmão B, irmão C
trouxe uma mensagem, gravou um vídeo e eu vou concordar com ele em tudo, não. Eu vou analisar, se tiver de acordo, sim, se não tiver, eu não vou refutar ele, nem vou debater com ele. Só que eu também, eu tenho essa liberdade e esse direito de raciocinar e de pensar se eu concordo ou se eu discordo, mas eu não vou entrar em debate. Você está entendendo quando a gente tem a mente de Cristo ativada? Quando a gente é guiado pelo Espírito? Entendeu? Quando a gente tem convicção daquilo que a gente é, do que ele fez, a gente não vai discutir com ninguém. Se alguém tem um entendimento diferenciado, tudo bem, você é livre. Eu também sou livre para não concordar em tudo que você quer que eu concorde. E digo mais, e esse canal aqui, esse irmão Carlos aqui, esse careca, eu não sou Maria vai com as outras. Eu vou analisar. Poderia ser meu pai, minha mãe. Entendeu? Meu pai, quem me conhece, o meu perfil, entendeu? Sabe que eu sou assim. Eu vou analisar. Não é porque A, B, não, mas foi B. Pode ser C ou D. Quero saber quem foi. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho o meu entendimento. Nunca se esqueça, meus irmãos. Evangelho não é partidarismo. A gente não pode entrar por esse caminho. O evangelho não é partidarismo. Amém? Que isso fique na nossa mente. Então, Pedro estava assim. Pedro não entendia. Pedro era um homem natural. Pedro só entendia das coisas do homem, das coisas terrenas. Assim está muitos aí. Até muitos que se dizem que estão em graça. É o que eu tenho visto aí nos últimos dias. Então, nós temos que ter essa convicção. A igreja de Cristo, o ministério que Paulo recebeu ali, foi o ministério da reconciliação. E Paulo anunciava no seu ministério, né, no seu chamado, ele não anunciava que eles tinham que crer para fazer. Não, eles tinham que crer pela fé no que já tinha sido feito. Vamos ler? Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e o 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, não, versículo 18 e o 19. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim, ó. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, Paulo disse. Que nos reconciliou. Esse nos reconciliou aqui estava falando para eles que viveram o antes e depois da cruz. E nós já nascemos reconciliados. Nós não vivemos esse período antes da cruz. E o depois da cruz até 70. Nós já nascemos com tudo pronto. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. A reconciliação de Deus por meio de Cristo, o homem foi reconciliado, nós somos reconciliados para Deus, através de Cristo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Então, o homem foi reconciliado a Deus. Por quem? Por intermédio de Cristo. Vamos lá? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo disse, Paulo disse, eu tenho esse ministério da reconciliação, Paulo disse. Paulo estava dizendo. E Paulo anunciava esse ministério da reconciliação, entendeu? Era no entendimento, no crer, no que ele já tinha feito, e não para eles fazerem, como faz o sistema religioso. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo. Olha, Iau estava em Alcha. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, observe, meu irmão, que o anúncio do evangelho ali por Paulo no primeiro século era para eles crer que Deus, que o homem havia sido reconciliado para Deus mesmo, né? Para Deus mesmo, o homem foi reconciliado através de Cristo. Então, o anúncio do ministério de Paulo, o anúncio do ministério do Espírito ali,
o anúncio do evangelho da incircuncisão anunciado por Paulo era para eles crer no que Cristo tinha feito na cruz, entendeu? Era para eles crer no que Cristo já tinha feito e não para eles crerem para fazer, porque tudo já tinha sido feito. Veja, então é simples e nós já nascemos perfeitos, nós já nascemos reconciliados dele e nós não vivemos esse período aqui. Porém, nós somos alcançados pela obra redentora de Cristo na cruz, pela graça de Cristo ali que aconteceu na cruz do Calvário. Veja, então a igreja, nós já nascemos perfeitos. A igreja ela não vai ser, a igreja foi lavada, purificada, não vai ser, ela já foi. A igreja já está gloriosa, sem mácula, sem ruga. A igreja é santa, é sem defeito. Não é algo que vai acontecer, já aconteceu. E nós cremos no que já foi feito. Nós não cremos que ainda eu tenho que fazer ou que ainda vai acontecer. Veja, eu quero terminar com Efésios capítulo 5. Tinha mais coisas aqui para eu falar, mas a mensagem, eu não quero que fique muito grande a mensagem, com muito tempo. Tá bom demais. Aqui já dá para a gente entender o suficiente. Efésios capítulo 5, versículo 25, 26, 27, diz assim, ó o 25. Maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Quem foi que se entregou pela igreja? A igreja do primeiro século. Quem foi? Cristo. Foi ele que se entregou por ela. Foi ele que fundou a igreja. Não foi o homem. Não foi nenhum homem aqui que vem no YouTube, na plataforma do YouTube, que tem um canal, que morreu, que se entregou por ela. Não foi nenhum homem aqui na face da terra. Foi Cristo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foi o próprio Cristo. Vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse. Quando foi essa santificação? Na cruz. Para que a santificasse, tendo-a purificado, na cruz a igreja foi purificada, por meio da lavagem da água pela palavra, ô glória. Já fomos lavados. Nós não fomos lavados pela água do Rio Jordão, e nem pela lei de Moisés, nem por a água da piscina, mas pela lavagem da água da palavra. Versículo 27. Para apresentar, Paulo estava dizendo aqui no primeiro século, meu irmão, já faz 20 séculos que Paulo está falando isso, escrevendo para a igreja dos Efésios. Olha, para apresentar, e já foi apresentada, a igreja já foi apresentada. Não é que vai apresentar ainda. Paulo não está falando isso aqui hoje, Paulo não está escrevendo isso aqui hoje, para amanhã. Paulo escreveu no século I ali, e aconteceu, já tinha acontecido. Olha, para apresentar, a igreja já se apresentou. A igreja já foi apresentada. Já houve o encontro da igreja, da esposa com o marido, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é santa e sem defeito. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui, meu irmão. Nós cremos naquilo que já foi feito. Nós cremos no que já foi feito por Cristo. O sistema religioso, eles crerem, mas ainda para fazer. Nós não cremos para fazer. Nós cremos no que já foi feito. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.